Multidões de pessoas realizaram vigílias nos Estados Unidos em memória da mulher que foi morta a tiro em Minneapolis por um agente de imigração na quarta-feira. De acordo com o governo federal, a mulher estava a bloquear uma estrada durante a operação de repressão à imigração da administração Trump, impedindo a passagem dos agentes. O governo referiu ainda que a mulher de 37 anos tentou mesmo atropelar um deles. You've got to be a little brainwashed to get to that point to where you're willing not just to protest, that's fine. Not peacefully protest, but throw your vehicle in front of legitimate law enforcement officers and drive your car into them. To get to that point, you have to be, I think, radicalized in a very, very sad way. Relatos de locais referem que a mulher estava a tentar fugir e que não representava uma ameaça para os agentes. O FBI impediu a participação das agências policiais locais na investigação. We want to make sure that this investigation is fair, is thorough, and is complete. And I was saying yesterday that I was not going to preempt the work of the Minnesota Bureau of Criminal Apprehension, as they were a really important component of this investigation itself. But seemingly, they've been blocked out entirely from doing this work by the FBI and this Trump administration. So, is it problematic? Absolutely. Am I concerned about this development? Of course I am. We want to make sure that there is a check on this administration to ensure that this investigation is done for justice, not for the sake of a cover-up. That's the underlying concern. Na luta do governo Trump contra a imigração ilegal, o Serviço de Imigração e Alfândega ganhou mais poderes. Críticos dizem que o serviço tem recorrido frequentemente à violência sem qualquer necessidade. O Ministério da Defesa da Síria anunciou na madrugada de sexta-feira um cessar-fogo em 3 bairros de Alepo, no norte do país. A medida pode pôr fim aos combates que ocorrem há dias entre o governo central e as forças democráticas sírias. O exército do Estado lançou intensos ataques de artilharia contra posições curdas na quinta-feira. O governo deu aos grupos armados um prazo de 6 horas para deixarem as áreas disputadas. Enviou também dezenas de autocarros para retirar os combatentes curdos dos bairros onde têm acontecido os confrontos. Os dois lados acusam-se mutuamente de iniciar a violência. Mais de 140 mil pessoas foram forçadas a fugir de casa devido aos combates que eclodiram na terça-feira. As autoridades estatais afirmam que pelo menos 9 civis foram mortos nas áreas controladas pelo governo. O conflito representa um sério desafio para o presidente sírio Ahmed al-Sharaa, que prometeu reunificar o país após 14 anos de guerra civil. O primeiro-ministro de Israel anunciou que o ex-enviado da ONU para o Médio Oriente, Nikolai Mladenov, será o diretor-geral do novo Conselho de Paz do presidente dos Estados Unidos. Netanyahu fala num passo importante para fazer avançar o plano de Trump para a região. O Conselho vai supervisionar a segunda fase do cessar-fogo em Gaza, incluindo o desarmamento do Hamas, a retirada das tropas israelitas e os esforços de reconstrução. Um alto funcionário norte-americano confirmou a nomeação do diplomata búlgaro, embora Washington ainda não a tenha formalizado. Mladenov, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa da Bulgária, ajudou a mediar as relações entre Israel e o Hamas de 2015 a 2020. O cessar-fogo teve início a 10 de outubro, mas desde então Israel já lançou vários ataques que mataram mais de 400 palestinianos. A chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, classifica a situação humanitária em Gaza como extremamente grave. Pede uma ação internacional para estabilizar a região. António Costa e Ursula von der Leyen participaram em Amman na primeira cimeira de sempre entre a União Europeia e a Jordânia. Os dois lados já tinham selado uma parceria estratégica há um ano. Este encontro serviu para estreitar ainda mais os laços com um parceiro que Bruxelas vê como fundamental para a estabilidade do Médio Oriente. Nas conversações com o rei Abdullah II, esteve em destaque a transição política na Síria e na Palestina. The situation in the Middle East, in particular in Gaza and the West Bank, have been at the heart of our regular exchanges, also here today. Together with Jordan and other partners, the European Union
has offered to support new Palestinian internal security forces to restore order and governance in Gaza. A Jordânia tornou-se o principal país de acolhimento dos sírios deslocados pela guerra civil. A União Europeia já prometeu um pacote de 3 mil milhões de euros para apoiar a Amman na gestão dos fluxos migratórios. Foi ainda anunciada para abril uma conferência sobre investimento. Laurent Vinatier regressou à França. O investigador francês estava detido na Rússia desde junho de 2024. Foi agora libertado, resultado de uma troca de prisioneiros com um jogador de basquetebol russo. Daniil Kazatkin era alvo de um mandado de prisão norte-americano, tendo sido detido no aeroporto de Paris. O jogador russo era suspeito de ter estado envolvido em ataques informáticos a cerca de 900 empresas, incluindo 2 instituições federais norte-americanas. O presidente francês anunciou a libertação de Vinatier nas redes sociais. Emmanuel Macron expressou gratidão pela mobilização dos agentes diplomáticos no caso. Laurent Vinatier, investigador especializado no antigo bloco soviético, foi preso enquanto trabalhava para o Centro para o Diálogo Humanitário. A ONG suíça medeia conflitos fora dos canais diplomáticos oficiais, particularmente na Ucrânia. Vinatier foi acusado de não se ter registado como agente estrangeiro no país, tendo sido condenado a 3 anos de prisão. Em agosto passado, o Tribunal de Moscovo abriu um novo processo, desta vez por espionagem, uma acusação punível, com 20 anos de prisão. A ministra belga da Migração, Annelie van Bossut, disse à Euronews que a União Europeia deveria utilizar a ajuda ao desenvolvimento como uma ferramenta estratégica para aumentar o regresso dos migrantes aos países de origem. A Bélgica já está a implementar esta abordagem de olho por olho, dente por dente. Nas discussões com países terceiros, vincula o financiamento e as políticas de vistos à cooperação em matéria de política migratória. Only 1 in 5 people who have to return to their home country returns. So what do we do at national level? We have decided that we will have a whole of government approach. So what do we mean by that? It's that we will relate development aid with the way in which the countries of origin take back their nationals. So they have to take back in order to receive development aid. For example, indeed, also visa policy can be linked to it. A ministra belga acredita, no entanto, que para aumentar o impacto das medidas é necessário o apoio europeu. A Comissão Europeia revelou planos para condicionar a ajuda ao desenvolvimento e à cooperação dos países beneficiários com as políticas de migração de Bruxelas, ao abrigo do seu orçamento de longo prazo para 2028-2034. I'm convinced of the fact that if we would do that at European level, we have much more leverage towards the countries of origin to use, and that's why we really need this European cooperation. And do you see political appetite amongst your European counterparts for this? Of course, we see that spirits are changing also at European level. A abordagem tem sido criticada por comprometer os objetivos de desenvolvimento. Especialistas e ONGs apontam que os apoios ajudam a reduzir a migração, melhorando a qualidade de vida nos países de origem. Alertam ainda que a medida pode prejudicar a credibilidade do bloco em regiões onde a Rússia e a China ganharam relevância. O Egito deu mais um passo na exploração de gás natural extraído do campo de Cronos, em Chipre. O poço foi descoberto em 2022. Fica a 160 quilómetros da costa sul do país. Na reunião em Nicósia, na quarta-feira, o lado egípcio indicou que o acordo inicial poderia ser alterado. O plano é que as reservas que chegarão ao Egito através de um gasoduto sejam canalizadas para um terminal de liquefação. A partir daí, seriam vendidas aos mercados europeus e de outros continentes. We're at the final stage of the development of Cronos. You know how important it is for us, it's for you, for Egypt, for Europe. So I'm looking forward to our discussion of it to finalize as soon as possible. So far, we have invested as a consortium in the country, just in the exploration phase, $1.2 billion, of which 800 ENI. Yeah. So this is really significant. And there are
I would say, 3.5 topics that we have to fix, which are related to the volumes for the export, area of the development plan, and the formula of the gas price. O poço de Kronos será o primeiro a ser explorado na área económica cipriota, com reservas de gás que devem ultrapassar os 3 trilhões de pés cúbicos. O Jardim Botânico Real em Londres revelou as 10 principais espécies de plantas e fungos descritos em 2025. Um deles é encontrado na Mata Atlântica do Brasil e tornou-se bastante popular por causa da série televisiva The Last of Us, uma produção que ilustra uma pandemia nos Estados Unidos em que um fungo transforma os humanos em zombies. O cenário existe fora dos ecrãs no mundo animal. It's just that in nature, in real life, this fungus has the capacity of infecting insects and basically controlling their nervous system and then effectively making them zombies, right? So these new species we found, as it happens, it parasitizes the spiders, what we call trapdoor spiders. Esta nova espécie, encontrada no Equador, conhecida como orquídea manchada de sangue, destaca-se pela forma de polinização e reprodução. This flower imitates a female fly, so it makes the male fly think that it's a female, and then the fly comes and copulates with it. No top 10 das espécies descritas estão também a chamada flor demónio de fogo, a flor da neve em risco alto de extinção e a orquídea lagarta.